Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 melhores chuveiros para 2026. Então se tu quer achar o teu chuveiro gêmeo, fica até o final do vídeo, tá pessoal? Sem muita enrolação, vamos partir para o nosso primeiro chuveiro dessa lista. Começando com o chuveiro de quem quer economizar, não quer gastar tanto com o chuveiro ou não precisa de um chuveiro tão potente. Com a resistência dele custando ali em torno de 20 a 30 reais e o próprio chuveiro em épocas de promoção custando no máximo ali, batendo, estourando até 60 reais. E fica em torno ali dos 50 a 60 reais o próprio chuveiro. Ele tem uma potência de 5.500 watts e ele vai ser o chuveiro ideal para quem mora em regiões do Brasil onde não faz tanto frio, no inverno não é um inverno tão rigoroso, ou para quem quer economizar momentaneamente, não quer gastar tanto dinheiro em um chuveiro, tá no verão ali, não quer gastar no momento em um chuveiro tão potente. Esse chuveiro ele vai ser ideal, tá pessoal? E o modelo desse chuveiro é o modelo Sense Day da Tramontina, pessoal. Lembrando vocês que todos os modelos que eu falar sobre chuveiro aqui nesse vídeo, o link de cada um deles vai estar aqui embaixo. Agora, se tu que nem eu tem um problema de pressão em casa, que a pressão da tua água tem a força de um frango, aqui eu trago a solução para vocês. A solução para isso é um chuveiro com um pressurizador embutido. Por quê? Além de aumentar o conforto, porque vocês não têm noção da diferença que faz, pessoal. A água com uma pressão maior, tu vai ver que vai dar até uma massageada nas tuas costas. Quando bater nas tuas costas ali a água, tu vai sentir uma massagenzinha, inclusive. Mas pode ser até a solução para aquele teu chuveiro que não esquenta tanto. Se tu tiver um pressurizador embutido, a pressão da água ela vai passar muito mais forte ali no teu chuveiro. E querendo ou não, o chuveiro ele precisa de uma certa pressão, precisa de uma pressão acima de um certo nível elevado ali, para ele poder ser acionado da forma correta, para ele poder esquentar bem. Porque se o chuveiro ele aciona antes daquela forma correta, antes daquela pressão correta ali, ele pode acabar queimando. Então ele precisa de uma pressão um pouco maior de água ali, uma vazão um pouco maior de água, justamente para ele poder ativar da forma correta ali, para poder ativar o mecanismo que esquenta bem o teu chuveiro ali. E assim ele vai esquentar da forma correta, ele vai esquentar muito mais do que ele esquenta atualmente. Esse chuveiro que eu vou mostrar para vocês, ele tem potência para diversos locais de climas bem diversificados. Então lá para o norte do Brasil, que não é tão frio e tudo mais, ele pode acabar utilizando a opção de 5.500 watts, que seria a opção um pouco mais fraca ali, que não seja tão quente. Esse chuveiro ele vai ter uma versatilidade muito grande na questão dos locais que ele atua. Então locais com clima um pouco mais quente e locais com clima um pouco mais frio, ele vai atuar nos dois locais. Então, lá para o norte do Brasil, onde o inverno não é tão rigoroso, não tem um clima tão frio, tu pode acabar utilizando a opção de 5.500 watts, que ela atua numa amperagem ali da energia da casa de vocês a 110 volts. Ou também para aqui para o sul, onde eu moro, ou para outros locais onde o inverno pode ser um pouco mais rigoroso, ali em São Paulo, às vezes dá um friozinho bem forte, tu pode acabar utilizando a opção de 6.800 ou a de 7.500 watts, que também, vai dar uma força muito maior do que a de 5.500, eles são muito mais potentes, eles esquentam muito bem, e eles atuam numa amperagem de 220 volts. 2.000, tá louco, vai ter que fritar. Ele vai estar custando em torno de 300 a 350 reais e a resistência dele vai estar girando ali em torno dos 50 reais. Então não é um chuveiro tão caro, ele traz um ótimo custo-benefício. Ele, vai ser o chuveiro gêmeo de muitas pessoas, inclusive o meu. Eu vou acabar nesse inverno, estou precisando lá em casa porque a pressão da água lá em casa é muito fraca mesmo. Então eu vou acabar adquirindo ele. E a resistência também não é tão cara, então se acabar acontecendo algum problema ali, a resistência tu pode acabar trocando ali por em torno ali dos 50 reais. Esse modelo que eu digo para vocês é o Top Jet Turbo da Lorenzetti. Se tu aí na tua casa tá procurando um melhor custo-benefício que vai acabar trazendo conforto, durabilidade e eficiência, e tu pode acabar gastando um pouco mais aquela primeira opção que eu mostrei para vocês na lista, eu trouxe uma opção muito top para vocês. Assim como o último que eu mostrei agora, aquele lá com pressurizador, ele também vai ter uma versatilidade muito grande dos locais que ele pode atuar. Ele vai ter basicamente as mesmas opções, a 5.500 watts na opção de 110 volts e a 6.800 e 7.500 na opção de 220 volts. Ele vai ter um espalhador de água muito maior do que os outros dois que eu acabei mostrando. Eles são um pouco menores ali, o espalhador de água, que seria onde sai a água de fato. Então o conforto, querendo ou não, vai ser algo maior também. Até porque tu não vai ficar revezando ali a parte que tu bota embaixo da água para poder não passar frio. Ele vai estar custando ali os seus 120 reais
um pouco mais às vezes e na maioria das vezes é muito menos. Às vezes chega até R$100 ou em locais de promoção, até porque é um chuveiro que tu consegue achar em algumas madeireiras ou enfim, alguns locais, ferragens e tudo mais. Ele tá custando ali em torno dos R$120, mas ele pode chegar até R$90 dependendo do local que tu for comprar. E a resistência dele vai estar custando também ali em torno dos R$50, então não vai ser algo tão caro caso venha dar algum problema. Esse com certeza vai ser um dos chuveiros melhores assim em questão de custo-benefício, e o modelo dele é o Loren Shower da Lorenzetti. Inclusive eu tenho esse chuveiro em casa e eu só quero trocar ele ali pelo inverno porque realmente a vazão da minha água é muito fraca e acaba não esquentando tão bem justamente porque, enfim, não ativa aquele mecanismo que eu acabei falando para vocês. Então, esse modelo aí que eu trago para vocês, o Loren Shower da Lorenzetti. Agora partindo para uma área um pouco mais cara, mas para o pessoal que quer deixar o banheiro bonito, mas ao mesmo tempo que é um chuveiro bom, que é um chuveiro de muita qualidade, que vai durar por bastante tempo. Esse chuveiro ele vai estar saindo pela bagatela de R$700, é uma facada no peito, mas ele, por mais que seja um pouco mais caro, calma, não sai ainda. Ele é muito interessante, tá, pessoal? Eu ainda vou trazer algumas qualidades dele. E a resistência dele custa ali em torno dos R$80, mas ele também tem uma opção que seria a resistência blindada, que ela vai acabar resistindo, ela vai acabar durando por mais tempo do que uma resistência normal. Tá, mas tu só falou de preço até agora, cadê as vantagens dele que eu quero saber e tudo mais? Calma, vamos lá agora, pessoal. O modelo no qual eu tô falando, pessoal, é o Aquadu da Lorenzetti. E esse chuveiro vai ser praticamente o rei quando se fala de conforto e chuveiro elétrico na mesma frase. Ele vai ser muito bom de verdade. O principal diferencial dele, que vai ser muito interessante, é que ele vai ter 2 espalhadores. Então ele vai ter um espalhador em formato de ducha e um espalhador, aquele normalzinho que a gente tem em cima da nossa cabeça ali. Então, por exemplo, tu pode ligar os dois ao mesmo tempo, ou pode ligar só um de cima ou só o de trás. Quando tu ligar só o de cima, banhozinho normal ali e tudo mais. Quando ligar só o de trás, duchazinho ali também, banhozinho normal. Quem prefere com ducha, quem prefere atrás ali. Mas quando tu liga os dois, fica uma junção, tu toma um banho, claro, tu tá tomando banho, mas é algo totalmente diferente, porque tu vai ter tanto nas costas ali e em cima, então vai ser algo bem diferenciado assim, o que eu não vejo em chuveiros normais, pelo menos, que é só em cima, e vai inclusive massagear as costas ali, enfim, para quem quer algo que seja confortável, algo que seja relaxante, um banhozinho ali bem quentinho, é muito top de verdade. Assim como as outras opções, ele também vai ser muito versátil, pessoal. Ele vai ter as opções de 5.500 e 6.800 watts, só que essas duas elas vão ser na amperagem de 110. Já a mais forte, que seria a de 7.800 watts, ela vai ser a única que vai ser em 220 amperes ali. Vai ser, no caso, a faixa de energia ali a 220. Por mais que ele seja um pouco mais caro que as outras opções, um pouco não, né? Bem mais caro que as outras opções que eu trouxe aqui. Como eu disse, ele é um chuveiro pessoal que quer algo sofisticado, quer um chuveiro bonito, quer deixar o banheiro um pouco mais bonito e quer algo muito confortável. Porque, como eu disse, eu já tive a experiência própria e esse chuveiro de fato é muito confortável. E sem contar que ele esquenta muito bem. Para quem quer algo bem quente, ele vai esquentar muito bem, principalmente na opção de 7.800 watts. E agora, para quem mora aqui no sul, tem aquele... Quem sabe, aquele inverno rigoroso que a gente acaba passando, aqueles perrengues que a gente acaba passando com o chuveiro. Eu trouxe uma opção muito, muito, muito top para quem não quer passar frio de forma alguma, pessoal. Esse é um tópico meio sensível para quem mora aqui no sul do Brasil, porque a gente sabe como o inverno é rigoroso e, se tu não tiver um chuveiro potente que vai suprir bem a tua necessidade ali, tu vai acabar com certeza passando frio. O pessoal que não é daqui vai achar que eu tô de frescura, vai falar que eu tô falando besteira e tudo mais, mas só quem já passou sabe que, quando a gente tá no inverno ali e o chuveiro não é tão potente, a gente vai lá e a gente deixa só um fiapinho de água, só um risquinho de água para poder esquentar bem o chuveiro. E nesse fiapinho de água a gente fica bem encolhidinho, só para poder se esfregar ali e ficar num chuveirinho quente. Só dessa forma para esquentar de verdade aqueles chuveiros que não são tão potentes. Mas enfim, agora que a gente compartilhou a nossa dor de quem mora aqui, vou te mostrar a melhor opção que vai salvar a gente no inverno. Esse chuveiro ele vai ter apenas uma opção de voltagem, uma opção ali de potência, que seria 7.500 watts, e ele só vai ser aceito na amperagem ali de 220 volts. Esse chuveiro ele vai ser um chuveiro focado em durabilidade e eficiência, então ele vai esquentar muito bem e ele vai durar por muito e muito tempo, pelo menos a resistência dele vai durar por muito e muito tempo. Ele não vai ser um chuveiro tão confortável, até porque na verdade ele não vai ser em formato de chuveiro. O espalhador dele não vai ser
assim como os outros que eu mostrei que seria, enfim, aquela estrutura toda e depois cai a água ali. Na verdade, ele vai ser um chuveiro em formato de ducha, até por isso que ele vai esquentar tanto. A ducha, para quem não sabe ainda, ou para quem, enfim, nunca foi em um clubezinho de piscina, que tem aquelas duchinhas pra gente tomar banho, a gente entrar na piscina e tudo mais, a ducha, ela vai ser praticamente um trocinho bem pequenininho assim, onde sai a água, e ela vai sair em formato de leque. Então, ela vai sair um pouco menor e ela vai se espalhando assim. Só que, para quem é mais alto, enfim, e chega com a cabeça perto do chuveiro praticamente, ele não vai ser tão confortável, até porque vai ser um trocinho pequenininho ali para molhar uma pessoa muito grandona. Então, às vezes, não vai ser uma opção tão boa se tu quer conforto. Só que eu garanto para vocês que ele vai trazer muita eficiência e, enfim, é uma marca muito confiável. Já mostro para vocês o modelo dela. Apesar de ser algo menorzinho ali, o espalhador não ser tão grande e tudo mais, é um bichinho muito potente, pessoal. Então, ele vai esquentar muito, muito bem. Por isso que eu botei ele aqui como uma opção melhor para quem quer passar o inverno aí no Rio Grande do Sul ou no Paraná, Santa Catarina e não quer passar frio. Então ele vai ser uma opção muito potente, ele vai ser muito quente, de verdade mesmo, vai se esquentar muito bem. Só que não vai ser tão confortável como eu disse. Por que acontece isso, tá? Por ser um modelo menorzinho ali, a água, claro, em todo chuveiro ela passa direto na resistência, mas a água ela vai ficar meio que em um espaço muito menorzinho ali, a pressão da água já vai ser maior, justamente pelo espaço ali ser menor. Então ela vai sair com uma pressão maior e naquele espaço, por ser menor ali, ela vai esquentar muito melhor a água. Ainda mais que a resistência dela é um trombolho grandão assim, sabe? Esse modelo que eu digo é o modelo Eco Plus da KDT. A KDT é uma marca meio que focada nesse tipo de ducha. Inclusive, eles têm algumas duchas que parece chuveiro a gás. Tipo, eles têm uma estrutura toda onde a água passa ali, ela esquenta, ela fica como se fosse um reservatório ali de água. Ela esquenta ali, tem uma resistência muito mais potente, muito maior. Ela esquenta ali para depois ir pro chuveiro. Mas esses modelos aí são de 2.000 a 3.000 reais. Daí não entraria muito no objetivo do vídeo, que seria algo que seja um custo bom, um bom custo-benefício e que vai trazer conforto pro teu chuveiro gêmeo. Vai ser o teu chuveiro gêmeo ali. Esse modelo Eco Plus, ele vai estar custando ali em torno de 700 reais. Ele é um pouco mais carinho, assim como o último modelo que eu mostrei para vocês. Mas, como eu disse, ele vai ser um modelo focado muito na eficiência e na durabilidade. Inclusive, assim como o outro modelo que eu tinha citado ali, o Aquador da Lorenzetti, ele também vai ter uma resistência, vai ter uma opção de resistência que seria uma resistência blindada que vai durar por muito, muito, muito mais tempo. Vai ser muito mais resistente do que uma resistência normal. E mesmo assim, mesmo que tu queira comprar uma resistência comum, ela dificilmente vai ser trocada tão cedo, até porque, como eu disse, é um chuveiro que vai focar muito na durabilidade. Vai ser um chuveiro que vai durar muito tempo e a resistência também vai durar muito tempo. A resistência dele, ela vai estar custando em torno ali dos 200 reais, mas como eu disse, dificilmente tu vai acabar trocando ela, porque ela vai durar por muito tempo mesmo. Inclusive, a blindada dele, eu acho que dificilmente tu vai trocar alguma vez na vida. Vai ser uma vez na vida, outra na morte. Vai ser só depois de muito tempo. Mas me fala, pessoal, vocês acharam o chuveiro gêmeo de vocês? Deixa aí nos comentários que eu quero saber direitinho se vocês conseguiram achar o chuveiro gêmeo de vocês. Eu particularmente achei o meu chuveiro gêmeo, que seria aquele chuveiro lá com o pressurizador. Então, bom, eu também quero saber se vocês acharam o chuveiro gêmeo de vocês. Deixa aí nos comentários que eu vou dar uma olhadinha e dar um likezinho no comentário de todo mundo.